Bom, vamos lá. Diversidade da América Latina, né? Eu fiquei de passar uma atividade para vocês, mas eu não passei. Vou passar hoje. Preferi deixar passar hoje para não sair muito do nosso cronograma de envio de atividade. Espera aí que eu estou autorizando alguns alunos a entrarem. Bom, próximo módulo aí, gente, é a diversidade da América Latina, né? O nome já diz tudo, né? A América Latina é uma parte do continente americano que tem uma grande diversidade, né? Principalmente diversidade cultural, né? Diversidade dessas origens, espera só um pouquinho. Tá. Bom, a região do continente americano, que se estende desde o México até sua extremidade mais austral, né, na Terra do Fogo, apresenta grandes diferenças, né, geográficas e históricas, tá? Essa Terra do Fogo aqui é a cidade Ushuaia, tá? Que é uma cidade da Argentina, que é a mais próxima da Antártica, tá? No entanto, toda a região guarda algumas características em comum, né, que se relacionam com o histórico de colonização da América Latina. Os territórios dos atuais países latino-americanos foram predominantemente colônias de exploração de países de língua latinas, principalmente de Espanha e Portugal, e em menor escala da França, como a Guiana Francesa, né? O Haiti. Esse aspecto, além da herança linguística, deixou marcas no contexto histórico, geográfico e social da região, tá? A identidade latino-americana, né? A identidade latino-americana encontra-se em construção desde o processo de independência dos territórios espanhóis e portugueses. Em sua identidade, pauta-se uma unidade que agrupe social, cultural e economicamente os povos constituídos nessa região. O Brasil distingue-se dos demais países latino-americanos nesse sentido, que pode ter como causas, né, a questão linguística, no caso do Brasil, né, apesar da língua espanhola e a língua portuguesa serem bastante semelhantes, elas apresentam também grandes diferenças. O isolamento continental brasileiro e outras questões sociais não permitiram em nosso território uma cultura de aprendizado da língua espanhola, né? O Brasil, no caso, se torna isolado, né, continentalmente falando. A gente já até falou um pouquinho isso nas aulas passadas, né? Isso impede a comunicação, né? Colocar o espanhol como uma segunda opção, né? Diferente dos Estados Unidos, que tem o espanhol como segunda opção por causa do México, né? A relação Estados Unidos e México, né? Desde o início, né, da formação desses territórios, permitiu os Estados Unidos ter sua língua segunda opção, né, o espanhol. Né? Isso facilitaria bastante, né, o nosso continente, a questão da comunicação, se o Brasil também adquirisse desde o início, né, o espanhol como segunda opção, né? Seria mais fácil de aprender, né? A gente seria um pouco mais fluente do que o inglês, que ninguém fala nada, né, gente? A não ser aquele, né, que faz um curso à parte, né, que se dedica 100%, porque o inglês do nosso ensino no Brasil, né, nas escolas, não é um inglês como segundo idioma bilíngue, né? Mas, enfim. Bom, as referências culturais hegemônicas, né, a proximidade política e econômica dos Estados Unidos, né, resulta em grande influência estadunidense na cultura locais da América Latina, principalmente no Brasil, né? Esse processo dificulta a consolidação de uma identidade latino-americana, né? Então, a interferência, né, ou a influência dos Estados Unidos nos países da América Latina, né, acaba dificultando essa identidade latino-americana, que tem, mas poderia ser mais aparente se não fosse a interferência dos Estados Unidos, né, no mundo globalizado, né? As particularidades históricas do processo de ocupação por colonização portuguesa também foram determinantes, né? Aqui tinha aquela imagem que eu falei, né, que não fala onde é essa região.
Não é apenas atualmente que a região da América Latina apresenta diversidade cultural. Mesmo antes da chegada dos europeus ao continente, a América Latina já era um território ocupado por civilizações com diferentes características, organizações e estruturas sociais entre si. Embora o termo utilizado pelos europeus para designar os povos originários do continente seja genérico, índios, esses povos apresentavam grandes diferenças, uma vez que eram de diferentes grupos étnicos. Quando a gente fala grupo indígena, a gente está falando de vários grupos, né, étnicos dentro do grupo indígena. Todos são indígenas, porém cada um tem a sua particularidade, sua identidade, sua cultura, né? São várias, né? Aqui temos alguns grupos étnicos da América Espanhola, os incas, né? A gente já estudou os povos pré-colombianos, ou vocês já na verdade vocês já estudaram povos pré-colombianos em história? Eu acho que a gente já estudou os incas, maias e astecas. É, vocês lembram pelo menos dos nomes, né? Só os nomes. E eu lembro que eles construíam coisas com pedra e tinha umas cabeçonas assim gordas. Só. Qual a diferença entre os povos pré-colombianos e os indígenas? Todos Os viviam na América. indígenas. Não era a diferença? Então, qual a diferença? Todos viviam na América, mas qual a diferença entre os povos pré-colombianos e os indígenas? Vocês sabem? Hum, eu acho que os indígenas, eles vivem mais assim na natureza. Não, não sei, eu não sei. Os povos pré-colombianos eram tipo uma civilização, eles começaram a dar tipo origem aos países e tal, e os indígenas já estavam tipo lá, assim. Os Mais ou índios não menos. queriam evoluir. Na verdade, você acertou no povos pré-colombianos. Gente, a diferença entre os povos pré-colombianos e os indígenas é que os povos pré-colombianos, eles eram civilizações. O que é civilização? Você tem um lugar fixo, onde você cria uma cidade, constrói, né? As pessoas vão crescendo, a população vai crescendo, enfim. Você tem uma prática agrícola ali, né? Você tem regras, você tem uma civilização formada. Isso aconteceu com os incas, os maias e os astecas. Já os povos indígenas, eles não eram civilizações, eles eram nômades, né? Não tinham um lugar fixo. Né? Essa é a diferença entre os povos pré-colombianos e os indígenas, tá? Ok? Ok. A colonização na América Latina e suas especificidades. Quando analisamos a história da colonização europeia na região da América Latina, percebemos que, embora essa área do continente tenha sido colonizada e dividida principalmente por espanhóis e portugueses durante o processo de independência das áreas colonizadas, houve grande diferença na fragmentação territorial desses dois territórios, a América Espanhola e a América Portuguesa. Enquanto a colônia portuguesa deu origem a um único país, o Brasil, com uma proporção territorial continental, a área de colônia espanhola foi fragmentada em grande número de países independentes. Como a gente consegue observar aqui, essa divisão, né? O Brasil poderia também ter sido dividido em vários países. Teve movimentos, né, de independência de alguns estados do Brasil para que se separassem, né, desse território aí, mas não aconteceu, né? O Império Português não permitiu, né, a independência de algumas regiões, principalmente os países do norte, nordeste, do sul, né? O Uruguai. O Uruguai era um estado brasileiro, pertencia ao Brasil, mas a independência, né, desse estado, a luta das pessoas que viviam nesse estado com o Império Português na época, né? O Império Português não, o Império Dom Pedro, né, Dom Pedro I, na verdade, que já era o imperador do Brasil, o Império Brasileiro, quer dizer, não o Império Português. O Império Brasileiro, né, eles acabaram conseguindo a independência. Rio Grande do Sul tentou a mesma coisa, mas não conseguiu, né? Tanto que faz parte até hoje do Brasil, o Rio Grande do Sul, né? Essa é a diferença, né? Imagine se a América Espanhola se tornasse um país inteiro apenas, um país só. Olha que seria diferente, né? Que estranho. Ó, desde o México até a Argentina, um único país. Igual o Brasil, né? Seriam países continentais, né? Igual o Brasil é.
Isso ocorreu porque Portugal e Espanha utilizaram estratégias administrativas distintas no processo de colonização da América Latina. Portugal manteve uma única unidade territorial em sua colônia e um sistema centralizador, né, o vice-reino do Brasil. Já a Espanha utilizou um sistema mais fragmentado, que dividia suas possessões ultramarinas na América em duas distintas unidades administrativas, o vice-reinados e as capitanias gerais, né? No caso da Espanha, né, o vice-reinado, né, eram áreas de grande importância política e econômica, cujo representante era nomeado, né, diretamente pelo rei. Já a capitania gerais, né, eram territórios de grande interesse militar, considerados fortificações. Tinha menor importância econômica e, em geral, deviam passar por um processo de pacificação. Quer dizer, resumindo, né, os territórios que pertenciam à Espanha, elas não foram 100% controlados pela Espanha. Por isso que foi mais fácil a fragmentação desses estados, como a gente vê aqui no mapa, e suas independências, né? Aqui, ó. México, Colômbia, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Venezuela, tá? O pan-americanismo. Eu dei uma aula disso semana passada para o segundo médio, na minha escola de História. Concomitantemente ao processo de independência dos países latino-americanos, surgia um movimento de unificação dos territórios que estiveram sob o domínio da colonização espanhola, o que ficou conhecido como pan-americanismo ou hispano-americanismo. Esse movimento, liderado sobretudo por Simón Bolívar, via como um meio de fortalecimento a criação de uma única nação. Para tentar colocar essa ideia em prática, foi realizado em 1826 um encontro conhecido como Congresso do Panamá, que reunia os países recém-independentes, Grã-Colômbia, México, Peru, Bolívia e Guatemala. No entanto, as rivalidades entre essas regiões e a falta de concordância política dos países reunidos impediram o estabelecimento de um acordo para concretizar essa ideia, tá? Então, o PAN, né, americanismo, né, tinha como finalidade fortalecer, né, a criação de uma única nação, né, juntar esses países como se fosse uma, né, juntar esses países recém-independentes como se fosse um único, né. No entanto, as questões políticas, né, as discordâncias, né, a falta de concordância deles impediram disso acontecer, tá? Aqui os povos indígenas, o processo de dependência, né, tanto da Espanha como Portugal, né, os espanhóis e os portugueses, né. Outra questão se tornou importante para a constituição desses países e para o estabelecimento de sua diversidade étnica, a incorporação dos nativos. Durante o período de colonização, os europeus tinham uma relação de superioridade com os povos nativos, subjugando-os e até dizimando-os, né. Essa relação caracterizava, em parte, o sistema colonial em que uma das culturas sobrepunha-se à outra, ou seja, ocorria a sobreposição da cultura europeia à cultura nativa. Apesar de o sistema colonial ter se extinguido, as relações estabelecidas por esse sistema não foram rompidas. Embora a relação política entre metrópole e colônia não existisse mais, as relações econômicas de produção entre esses territórios permaneceram, e os países recém-criados mantiveram também os sistemas sociais e hierárquicos que existiam anteriormente. Com isso, os povos nativos, no caso os indígenas, tá, não foram integrados aos países criados, mas mantidos marginalizados, considerados ainda inferiores. Gente, aqui fala na questão do indígena, como ficou o indígena quando esses países, né, essas regiões se tornam países independentes, né? A situação dos indígenas até hoje é uma grande discussão, não somente no Brasil, mas em vários países da América Latina, né? Vocês viram quem já viu alguma última notícia aí dos indígenas? Sempre, toda semana tem alguma notícia, né? Principalmente na região da Amazônia. Estão invadindo os territórios indígenas, desmatamento, terras indígenas. Já ouviram isso em algum momento aí, né, gente?
a composição étnica atual da América Latina. Uma grande mistura. Se a gente for pegar aqui os povos da Espanha, dos países que foram colonizados da Espanha e do Brasil, você vai ver uma grande diferença, né? O Brasil, por exemplo, tem uma grande miscigenação, né, afrodescendente, né? Que o Brasil já teve a escravidão de negros que vieram da África para ser escravos aqui, no Brasil. Já os países da América Espanhola, né, era mais os indígenas que eram, né, que faziam mais trabalho escravo. Tanto que a gente consegue observar muito bem, né, a característica deles, né? Aqui, ó, americanos, descendentes de povos nativos americanos, são grandes países com Bolívia. Ó, a Bolívia, por exemplo, aqui, ó. Muito difícil você ver, né, uma forte descendência negra, por exemplo. É mais mistura entre indígena e o branco, tá? Aqui no Brasil, né? No Brasil, a gente vê, ó, os países mestiços são aqueles cuja população predominante é de origem mestiça, tanto de brancos com negros, que são chamados de mulatos, né? Como de branco com nativos, caboclos. Dentre os países com maioria da população mestiça, na América Latina, estão o Panamá, a Colômbia e a Venezuela. Os chamados países afro-brancos são aqueles cuja maioria da população é de origem branca ou mulata. Nesses países, o tráfico de escravizados africanos foi marcante, como eu disse, né? E por isso os descendentes mestiços dessa matriz cultural têm grande importância na composição étnica local. Entre os países desse grupo estão o Haiti, né? País da América Latina com maior porcentagem da população negra, 90% da população negra está no Haiti. O Brasil, Cuba, Porto Rico e República Dominicana também, né? Aqui é uma haitiana, né? Os países caboclos, cuja maioria da população é de origem miscigenada entre brancos e nativos, como México, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Paraguai. Por fim, há países latinos com população predominante de origem branca, em que o processo de colonização europeia promoveu o apagamento das etnias nativas ou houve um branqueamento da população pela vinda maciça de imigrantes europeus entre os séculos XIX e XX. É o caso do Chile, da Argentina, Uruguai e Costa Rica. Tá? Estados Unidos e Canadá também, mas, né, estamos falando da América Latina e não da América do Norte. Tá? Argentina, você tem uma grande presença realmente branca. No Chile, já fui para o Chile e Argentina, e realmente lá, ele não tem essa mistura indígena, mas também não tem a mistura com o negro. É bem mais europeu. Muito difícil você encontrar um negro nesses países aqui, né? Ou um traço indígena. Esses quatro países, né, têm uma grande influência europeia, né, na questão da formação da sua população. Tranquilo aqui? Sim. Bom, sobre economia, economia e sociedade na América Latina. Bom, falar da economia na América Latina, não tem como não falar do Brasil, né, que é a maior potência regional da América Latina, quer dizer, é a maior potência econômica da América Latina, né? Quando a gente fala de economia. Durante o período de independência dos países latino-americanos, as metrópoles europeias passaram a exigir de seus antigos territórios, né, valores financeiros como meio de compensar o rompimento das relações políticas entre metrópole e colônias. Assim, além das lutas pela independência que ocorreram na maior parte dos países dessa região, os recém-criados estados americanos tiveram também de pagar uma multa aos países que até então os controlavam. Como muitos desses países não tinham os valores exigidos como multa para o processo de dependência, acabaram recorrendo a empréstimos estabelecidos, como outras grandes nações, criando assim grande débito inicial. Com o tempo, esses empréstimos foram acumulando juros e aumentando até se tornarem valores exorbitantes. Entre os países que lucraram com o processo de independência dos países americanos está a Inglaterra, grande potência colonial da época, que estabeleceu como credora dos países recém-independentes. Tá? Para se tornar independentes, os países americanos foram obrigados a pagar valores financeiros como meio de compensação às metrópoles. Quer dizer, eu vou me tornar independente, mas vou ter que pagar uma indenização para a metrópole, senão ela não autoriza a minha independência, né?
O Brasil fez isso com Portugal e os países da América Espanhola também fizeram com a Espanha, né? Porém, a Inglaterra tirou um aproveito disso, principalmente do Brasil. Como não tinha as quantias exigidas por essa compensação, esses países recorreram a empréstimos internacionais de outras grandes potências europeias, como a Inglaterra. Sobre esses empréstimos foram cobrados juros, que com o tempo se tornaram cada vez maiores e geraram endividamento dos países americanos. Então, assim, vou me tornar independente, mas por essa independência vai me custar um valor. Eu não tenho esse valor, vou pegar empréstimo. Depois tem que pagar com altos juros. Então, vou me enfiar numa dívida. Aí está o problema. Esses valores cobrados sobre o processo de independência são considerados o início da dívida externa brasileira. A dívida externa é um fator que dificulta o desenvolvimento econômico e social dos países dessa região, visto que as riquezas geradas nesses países precisam ser divididas entre os gastos com a melhoria das condições de vida da população e o pagamento dessas dívidas, cujos valores são crescentes, já que estão cobrando juros. Tá? Esse gráfico aqui mostra a dívida externa de alguns países latino-americanos, tá? Em 2017. Brasil tem uma dívida gigantesca, né? México e Argentina vêm em seguida. Colômbia e Venezuela estão ali no mesmo, né, patamar. Né? O Brasil tem uma grande dívida externa, né? Porque mesmo pagando os juros, mesmo pagando os empréstimos que pegou, ele acaba pegando mais empréstimos, né? Isso gera um problema. Bom, além disso, o crescimento da dívida externa cria um processo de independência dos países endividados em relação aos credores. Sobre a ameaça da cobrança dos valores da dívida, esses países muitas vezes precisam criar políticas e estratégias econômicas impostas pelos credores. Outra opção é o país endividado declarar moratória. A declaração de moratória ocorre quando um país suspende o pagamento dos juros de uma dívida ou simplesmente reconhece que não tem capacidade de pagar a dívida contraída. É uma manobra bastante arriscada, pois quando isso acontece, o país deixa de transmitir segurança ao mercado internacional e passa a ser visto como um país de risco, o que diminui os investimentos financeiros nele. Isso é um problema, né? Você falar que não tem dinheiro para pagar, você vai criar um problema, porque quando você precisar de dinheiro novamente, você não vai ter. Tá? Aí eu tenho aqui, né, moratória organizada e moratória drástica. A organizada, né, o país devedor procura seu credor, negocia o pagamento, novos prazos para a quitação da dívida em um processo de renegociação de valores. Já a drástica, né, o país simplesmente para de pagar a dívida sem explicar a sua motivação. Isso é um problema. Mas, normalmente, no cenário mundial, internacional, o que mais vemos aqui é a moratória organizada. Ok? Economia dos setores urbanos dos países americanos. Urbanização na América Latina e no Caribe. Esse verde aqui, taxa de população urbana rural. Cadê a legenda? Não tem legenda para saber? O que é o azul e o que é verde? Nossa, gente, não tem legenda. Vocês estão vendo alguma legenda aí na apostila de vocês? Urbanização na América Latina e no Caribe. Tá. Taxa de população urbana e rural na América Latina e no Caribe. Eu precisava saber para a gente ter uma ideia. Né? A gente viu aqui que, bom, aqui o quê? Porcentagem, né, da população e aqui os anos, né? Eu preciso do... O Coque não colocou a legenda. Mas eu vou chutar aqui. Eu imagino que esse azul aqui seja o aumento da população urbana, né? O azul aqui o urbano e o verde aqui o rural, né? Imagino que seja isso, tá? 1950 a 55, o rural, né? Ele estava ali uma porcentagem bem alta, né? Quer dizer, as pessoas viviam mais no campo do que na cidade. Já na década de 60, aqui, ó, esse número aqui já muda, né? Temos um grande aumento, ó, só aumentando, né? E a projeção até 2050, né? 80% da população, né? Da urbanização, tanto da América Latina
do México até a Argentina, né, e o Caribe, né, América Insular, que a gente já estudou, tem aí quase mais de 80, quase 90% aí da população seja urbana, enquanto 12, 11, 12 aqui, 13% rural. Isso é bom, tá? Que as pessoas estão saindo do rural para ir para a cidade, né? Então, por causa da modernização. Bom, desigualdade nos países latino-americanos. Bom, desigualdade, né? Óbvio que existe, né? E a gente tem que ver isso, tá? Tem que estar na apostila, né? A gente poder entender. Se a gente observar aqui, ó, Puerto Madero é uma das áreas mais ricas da cidade de Buenos Aires, na Argentina. Vila 31 é considerada a favela mais antiga de Buenos Aires, na Argentina. Então, temos aqui, né, uma região mais nobre na Argentina, uma região mais periférica, mais pobre, né? Desigualdade, né? Uma das características da sociedade latino-americana consiste em duas elevadas desigualdades social: as políticas deficitárias dos estados latino-americanos favorecem a alta concentração de renda. Nesses países, há grande diferença entre a parcela mais rica da população e a mais pobre, acentuando as diferenças sociais, né? A economia na Argentina, esse mapa aqui, desigualdade econômica na América Latina. Outro mapa sem legenda. Ah, tá. 20% mais pobre, 20% mais ricos. Tá. A economia na Argentina. Deixa eu ver aqui os recursos naturais da Bolívia. Deixa eu ver aqui do Brasil rapidinho, gente, que eu não vou terminar esse módulo agora. Eu vou na quarta. Na segunda, conflitos na América Latina. Não, dá para terminar ele aqui agora, sim. Eu peço ele. A Argentina é um país que apresentou um processo de industrialização anterior dos demais países da América Latina. Enquanto a maior parte dos países dessa região do continente se industrializou no período do pós-guerra, a Argentina começou esse processo nas décadas de 30 e 40. Além disso, apresentou grande desenvolvimento na produção de grãos, principalmente trigo, soja e milho. Desenvolveu-se na pecuária. Durante grande parte do século XX, essas atividades econômicas foram suficientes para que a população, né, do país tivesse grande qualidade de vida, com altas taxas de alfabetização e bom desenvolvimento social. Nesse período, os países desenvolveu também importantes setores industriais, principalmente de bens de consumo duráveis e indústria siderúrgica. Na década de 90, com a adoção de medidas neoliberais, o país passou por quase uma década de intensa crise econômica, acompanhada de crescimento do desemprego e desindustrialização, que aumentou ainda mais a instabilidade econômica e a dívida externa do país. A Argentina teve de recorrer diversas vezes a empréstimos do FMI e do Banco Mundial, tá? Aqui tem um gráfico, né, que mostra os empréstimos do FMI ao governo da Argentina, né, desde 1955 até 2015, né? Junho de 2018, né? Olha aqui o empréstimo, né? A Argentina passou por algumas crises nos últimos anos aí. Apesar de ter conseguido se recuperar durante os primeiros anos da década de 2000, a crise de 2008 colocou o país novamente em dificuldades econômicas. Ok? Então, a Argentina foi um dos primeiros países aí a se tornar industrializados, né, na América Latina, tá? Isso por influência europeia, né? Isso foi muito bom no início, mas teve aí suas particularidades, né, que afetou o continente. O continente não, o país, tá? Que até hoje sofre algumas questões, alguns problemas econômicos aí, tá? Os recursos naturais da Bolívia, tá? Que eu falo mais um pouco na próxima aula, ok? Quem tá aí na aula, deixa eu fazer chamada rapidinho. Eu, Quem? Peraí, 26. Camila. Eu, professor. Camila. Guilherme. Eu. Maria Clara. Eu. Júlia. Ó, eu vou resumir. Tem eu, Duda. tem o eu, tem a eu. Camila. Cléo tá aí. Camila. Duda tá Não, aí. Cléo não. A Júlia. A Duda sim. Guilherme tá aí. Sim. Júlia também. Luiz. Sim. Sim.
Mari. Rian. Mari não. Maria Clara, Mari, Rian. Só a Cleo que faltou, né? Mariana não, professor. A Mari não tá? Não. Ela falou que ela tava com dor de cabeça. Mariana. Nossa, dor de cabeça é muito ruim, meu. Gente, eu vou colocar aqui as aulas, então, tá? As aulas não, vou colocar aqui a atividade que é para vocês fazerem para essa semana, ok? Fiquem atentos aí, que mais tarde eu coloco. Ok. Então tá, boa semana. Amanhã tem o plantão, quem for entrar, tá? Eu mando para vocês o link da aula. Da aula não, do plantão. Tá. Amanhã. Então tá bom. Tchau, gente. Boa semana, se cuidem. Tchau, professor. Tchau.